Imaginem que um tribunal de primeira instância decide, por sua própria iniciativa, anular uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça do vosso país. Não estou a falar de uma hipótese acadêmica. Foi exatamente isto que aconteceu esta segunda-feira, dia 27 de julho de 2026, na Guiné-Bissau. E vou explicar-vos com todo o rigor jurídico que este caso exige. Porque é que isto devia preocupar profundamente qualquer pessoa que valoriza o Estado de Direito. Já vos tinha mostrado no outro vídeo o Acórdão número 21/2026, através do qual o Supremo Tribunal de Justiça, pela sua Câmara Criminal, declarou que o Tribunal Militar Superior não tinha competência para julgar 4 homens: Mário Midana Siga, Alexandre Patrão Indi, Domingos Nhanque e Daba Nawalna, por se tratar de crimes comuns e não de crimes essencialmente militares. Essa decisão, proferida a 23 de julho, foi saudada por várias vozes políticas guineenses como uma vitória histórica da legalidade. Pois bem, 4 dias depois, o mesmo juiz de instrução criminal do Tribunal Militar Regional, Mamadou Imbalo, o mesmo juiz que decretou a prisão preventiva de Domingos Simões Pereira e que também assinou a suspensão dessa mesma prisão por razões médicas, emitiu um novo despacho judicial datado de 27 de julho de 2026. E este despacho é, no mínimo, extraordinário. Passo a citar a parte essencial do despacho. O acórdão proferido pela Câmara Criminal do Supremo Tribunal de Justiça é nulo por violação da competência material. Termos em que declaro a nulidade do doto acórdão da Câmara Criminal do Supremo Tribunal de Justiça, determinando que o recurso seja remetido para o Tribunal Militar Superior, por ser este o tribunal competente para a sua apreciação. Deixa-me repetir isto devagar, porque a gravidade não está na complexidade jurídica, está na simplicidade do que está a acontecer. Um juiz de primeira instância dentro do Tribunal Militar Regional está a declarar nulo, por meio de um simples despacho, um acórdão do mais alto tribunal do país. O argumento técnico que Mamadou Imbalo usa para justificar isto é o seguinte. Segundo o artigo 140 do Código de Justiça Militar, o recurso de um despacho do juiz de instrução do Tribunal Militar Regional deve subir, em primeiro lugar, ao Tribunal Militar Superior. E só depois das decisões deste é que cabe recurso para o Supremo Tribunal de Justiça. Ora, segundo ele, o recurso dos 4 arguidos, foi diretamente para o Supremo, saltando a etapa intermédia do Tribunal Militar Superior, aquilo que em direito processual se chama recurso per salto. E por essa razão argumentada, o Supremo Tribunal nunca teve competência material para se pronunciar e o seu acórdão é, por isso, nulo. Já agora, se esta análise te ajuda a perceber a real dimensão do que se está a passar na justiça guineense, deixe o teu like, subscreva o canal, ative o sino de notificações e partilhe este vídeo com quem também acompanha assuntos da Guiné-Bissau. Tenho aqui também a reação de uma voz que, neste caso, tem uma autoridade muito particular para comentar. O Dr. Abdou Mané, que foi Procurador-Geral da República da Guiné-Bissau. E a análise que ela faz deste despacho é demolidora. Passo a citar. Ao proceder desse modo, o juiz de instrução criminal colocou-se na prática na posição de tribunal de recurso do Supremo Tribunal de Justiça,
subvertendo a hierarquia dos tribunais, violando o princípio do juiz natural, as regras de competência funcional, a autoridade do caso julgado formal, o princípio da segurança jurídica e o princípio da estabilidade das decisões judiciais. E a conclusão do Dr. Abdul Mané é ainda mais direta. Passo a citar. O despacho proferido é, por isso, manifestamente ilegal e encontra-se ferido de nulidade absoluta por usurpação de competência jurisdicional e violação das regras de competência em razão da hierarquia dos tribunais. Ou seja, temos aqui dois juristas de grande experiência, o próprio Supremo Tribunal de Justiça, através do seu acórdão original, e um antigo Procurador-Geral da República, a dizerem em uníssono que este despacho de Mamadou Embalo não tem qualquer validade jurídica. E aqui chegamos à pergunta central que me pediram para responder hoje e que considero absolutamente decisiva para perceber esta situação. Tem um juiz de instrução criminal de primeira instância competência para anular por meio de um simples despacho um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça? É a pergunta. A resposta, segundo os princípios mais elementares de qualquer sistema judicial hierarquizado, é não. E vou explicar porquê. Com uma lógica muito simples de perceber, mesmo para quem não é jurista. Em qualquer sistema de justiça organizado por hierarquia de tribunais, como é o caso da Guiné-Bissau, só um tribunal superior pode rever ou anular a decisão de um tribunal inferior através dos mecanismos próprios de recurso. E só o próprio tribunal que proferiu uma decisão ou um tribunal ainda mais elevado do que ela pode, em circunstâncias excepcionais previstas na lei, reapreciar essa mesma decisão através de mecanismos como o recurso extraordinário ou a revisão de sentença. O que nunca pode acontecer em nenhum sistema jurídico minimamente sério é um juiz de primeira instância, o nível mais baixo de toda a hierarquia judicial, decidir sozinho que uma decisão do tribunal mais alto do país é nula e mandar o processo de volta para o tribunal que entende ser competente. Se isto fosse permitido, nenhuma decisão de nenhum Supremo Tribunal seria alguma vez definitiva, porque bastaria a qualquer juiz de base discordar e escrever um despacho a dizer que a decisão superior é nula. É exatamente isto que o Dr. Abdul Mané está a identificar quando fala em subversão da hierarquia dos tribunais. Mesmo que aceitássemos, só para efeitos de argumento, que Mamadou Embalo tem razão quanto à questão técnica do recurso per saltum, ou seja, ainda que fosse verdade que o processo deveria ter passado primeiro pelo Tribunal Militar Superior, a forma correta de resolver essa questão nunca seria um despacho unilateral de um juiz de primeira instância a anular o Supremo Tribunal. Seria, quando muito, um recurso próprio, apresentado pelas partes interessadas dentro dos mecanismos processuais legais previstos e dirigido a quem tem competência para decidir sobre isso, que certamente não é o mesmo juiz cuja decisão original estava precisamente a ser posta em causa por esse acórdão. Há ainda um pormenor dentro do próprio despacho de Mamadou Embalo que merece ser desmontado com cuidado, porque bem analisado vira-se completamente contra ele. No seu despacho, ele escreve, passo a citar, que o Tribunal Militar Superior é equiparado ao Tribunal da Relação Comum. Ou seja, o próprio juiz está a admitir por escrito que o Tribunal Militar Superior é apenas um tribunal de segunda instância, equivalente a um tribunal da relação, e não a um tribunal de topo. E isto, na minha análise, é um erro estratégico grave da parte dele, porque compromete
a própria lógica que está a tentar construir. Se o Tribunal Militar Superior é, por sua própria admissão, equiparado a um tribunal de relação, ou seja, a um tribunal de segunda instância, então ele está necessariamente abaixo do Supremo Tribunal de Justiça na hierarquia judicial e nunca acima dele, nem sequer ao mesmo nível. E se é assim, um juiz de instrução criminal que se situa num nível ainda mais baixo do que esse Tribunal Militar Superior está, por maioria de razão, ainda mais distante de ter qualquer autoridade para anular uma decisão do Supremo Tribunal. O próprio argumento que Mamadou Embalo usa para justificar o seu despacho acaba por confirmar que ela está 3 degraus abaixo do tribunal cuja decisão está a tentar anular. E há uma segunda fragilidade ainda mais importante neste raciocínio. Prestem atenção. Mesmo que aceitássemos apenas, para efeitos de discussão, que o recurso deveria mesmo ter passado primeiro pelo Tribunal Militar Superior, antes de chegar ao Supremo, isso não resolveria o problema de fundo que o próprio Acórdão 21/2026 identificou, que os crimes imputados a estes arguidos são crimes comuns e não crimes essencialmente militares. E que, por isso, nenhum tribunal militar, seja ele de primeira ou de segunda instância, tem competência para os julgar. O Supremo Tribunal não mandou o processo para o Tribunal Militar Superior, mandou-o para o Tribunal Judicial Comum materialmente competente. Ora, ao devolver agora o processo ao Tribunal Militar Superior, Mamadou Embalo não está apenas a discutir uma questão processual sobre a ordem dos recursos. Está, na prática, a tentar manter o processo dentro da jurisdição militar, exatamente aquilo que o Supremo Tribunal já tinha declarado ilegal. Ou seja, mesmo aceitando a sua premissa, a conclusão a que ela chega está errada, porque o destino correto, segundo o próprio Supremo, nunca seria o Tribunal Militar Superior. Seria sempre um Tribunal Civil comum. Vale ainda notar que este é o mesmo juiz que poucos dias antes tinha suspendido a prisão preventiva de Domingos Simões Pereira, alegadamente por razões médicas e humanitárias, permitindo a sua saída para Portugal, mas mantendo-o proibido de qualquer atividade política durante 90 dias. E já vos mostrei também que o próprio advogado de Simões Pereira, Roberto Indequi, contestou publicamente essa decisão, argumentando que uma medida como a proibição de atividade política só poderia ser decretada como pena acessória, depois de uma condenação transitária em julgado, e nunca como parte de uma simples suspensão por razões humanitárias. Ou seja, temos um padrão. O mesmo juiz repetidamente a tomar decisões processuais que segundo vários juristas independentes, excedem largamente a sua competência legal, sempre na direção que mais convém à manutenção do controlo do processo pelo Tribunal Militar. E é este padrão que nos obriga a olhar para este novo despacho com muita atenção, porque as implicações vão muito além dos 4 homens diretamente visados. Lembrem-se, este processo, o número 1/2025, é exatamente o mesmo processo em que Domingos Simões Pereira foi declarado suspeito. Se este despacho de 27 de julho conseguir na prática reverter o Acórdão 21/2026 e devolver este processo ao Tribunal Militar Superior, isso cria um precedente extremamente perigoso. Significa que qualquer decisão futura do Tribunal ou do Supremo Tribunal de Justiça, mesmo sobre a competência do Tribunal Militar para julgar o próprio Simões Pereira, poderia, em teoria, ser tratada da mesma forma, ignorada por um simples despacho de um juiz de primeira instância que discorde do resultado.
Isto transforma-se, no fundo, num teste muito claro à própria existência de um sistema judicial funcional na Guiné-Bissau. Se um juiz de instrução pode, por sua própria iniciativa, decidir que não vai cumprir uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça e reencaminhar o processo para o tribunal que entende ser competente, então a autoridade do mais alto tribunal do país torna-se, na prática, apenas simbólica. E é exatamente por isso que a reação de um jurista do calibre do Dr. Abdul Mané, antigo Procurador-Geral da República, classificando este despacho como manifestamente ilegal e ferido de nulidade absoluta, tem tanto peso. Não é uma opinião política, é um alerta técnico e sério sobre o colapso da própria hierarquia judicial do país. Continuarei a acompanhar atentamente a evolução deste caso, nomeadamente para perceber se o Supremo Tribunal de Justiça responderá formalmente a este despacho e quais poderão ser as consequências para o processo em que Domingos Simões Pereira figura como arguido. Trata-se de um caso que poderá ter implicações muito para além das pessoas diretamente envolvidas, porque coloca em discussão o funcionamento da própria hierarquia judicial da Guiné-Bissau. Até ao próximo.